O policial que desconfiou de um detalhe e salvou uma jovem do cativeiro. Palavras. Você já parou para pensar em quantas vezes passa por pessoas na rua sem realmente vê-las? Quantas histórias de desespero passam invisíveis diante dos nossos olhos todos os dias? Esta é a história real de um policial que escolheu ver. Um homem que, em meio à rotina exaustiva de patrulhamento, percebeu um detalhe tão pequeno que qualquer outro teria ignorado. Mas esse detalhe, uma simples mão tremendo atrás de uma vidraça, foi o fio que ele puxou para desvendar um dos casos mais perturbadores de sequestro que sua cidade já presenciou. O que você está prestes a ouvir vai te arrepiar. Uma jovem mantida em cativeiro por 127 dias. Um sequestrador que morava a apenas 3 quarteirões da família da vítima. E um policial que arriscou sua carreira ao seguir um instinto que todos ao seu redor diziam estar errado. Antes de continuarmos, eu quero saber: de qual cidade ou estado você está assistindo agora? Escreve aqui nos comentários. Vamos criar o maior mapa de pessoas que acreditam que um pequeno gesto pode mudar tudo. Comenta aí. Assistindo de sua cidade, estado. Agora, prepare-se. Esta história vai transformar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. O olhar que enxerga além. O sargento Daniel Carvalho tinha 42 anos e 18 deles dedicados à polícia militar. Seu rosto marcado por rugas prematuras contava a história de quase 2 décadas nas ruas. Cada linha uma memória, cada cicatriz uma lição aprendida no asfalto implacável da periferia de São Paulo. Naquela terça-feira de março, ele acordou às 5 da manhã como fazia todos os dias, beijou a testa da esposa ainda dormindo e rumou para mais um turno na viatura. Nada naquele dia indicava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Daniel não era como os outros policiais. Enquanto muitos haviam se tornado amargos e descrentes com o tempo, ele mantinha uma característica rara. Prestava atenção. Atenção de verdade. Nos detalhes que outros ignoravam, nos padrões que passavam despercebidos, nas pequenas anomalias do cotidiano que denunciavam que algo estava errado. Minha mãe sempre dizia que eu nasci com os olhos bem abertos. Ele costumava contar aos colegas mais jovens. Ela dizia que enquanto outros bebês choravam, eu ficava quieto, só observando. Acho que nunca parei. Essa habilidade o tornara um dos policiais mais respeitados da corporação, mas também um dos mais incompreendidos. Seus colegas às vezes brincavam que ele via fantasmas onde não havia nada, que era paranoico demais, que precisava aprender a desligar quando saía da viatura. Mas Daniel sabia de algo que eles não sabiam. Eram exatamente esses fantasmas que ele via que haviam salvado vidas ao longo dos anos, como aquela vez em que notou um homem usando casaco grosso num dia de 35 graus e descobriu que ele escondia uma arma para assaltar uma farmácia. Ou quando percebeu uma criança com o mesmo uniforme escolar 3 dias seguidos sem lavar e descobriu que ela estava sendo negligenciada pelos pais usuários de drogas. Eram os detalhes. Sempre os detalhes. Naquela manhã de março, Daniel foi escalado para patrulhar o Jardim das Acácias, um bairro de classe média baixa na Zona Sul. Seu parceiro era o Cabo Rodrigo, um jovem de 26 anos com apenas 2 anos de corporação. Rodrigo era bom policial, mas ainda tinha aquela pressa da juventude, aquela vontade de ação que fazia com que ele dirigisse a viatura sempre alguns quilômetros acima do limite. Devagar, Rodrigo. Daniel pediu pela 3ª vez naquela manhã. Não estamos perseguindo ninguém. Desculpa, sargento. É que tem uma ocorrência de briga de casal na Rua das Hortênsias e vai continuar sendo briga de casal quando chegarmos lá daqui a 2 minutos em vez de 1. Devagar. Olhe as ruas. Observe as pessoas. Rodrigo suspirou, mas obedeceu. Ele respeitava Daniel, mesmo quando não entendia seus métodos. Eram 10h37 quando passaram pela Rua dos Lírios pela primeira vez naquele dia. Uma rua tranquila, com casas modestas de portão baixo e grade simples. Crianças brincavam na calçada. Um senhor regava o jardim. Uma mulher varria a frente de sua casa. Tudo absolutamente normal. Absolutamente normal demais, pensou Daniel. Mas não disse nada.
Era apenas uma sensação, nada concreto. Eles atenderam à ocorrência da briga de casal, que se resolveu sozinha antes de chegarem. Fizeram a ronda pelo comércio local, pararam para um café rápido. A rotina de sempre. Mas algo incomodava Daniel. Algo sobre aquela rua. Aquela maldita Rua dos Lírios. Vamos passar de novo ali naquela rua, ele disse a Rodrigo por volta do meio-dia. Qual rua? Dos Lírios, aquela que passamos de manhã. Aconteceu algo? Não, só vamos passar lá. Rodrigo revirou os olhos discretamente, mas obedeceu. Era uma das manias do sargento, revisitar lugares sem motivo aparente. Ver se alguma coisa mudou, ele dizia. Como se ruas residenciais mudassem drasticamente em questão de horas. Mas desta vez, algo havia mudado. Daniel não saberia explicar exatamente o que captou primeiro. Talvez fosse a forma como a cortina da janela da casa de número 247 se moveu. Não como se alguém estivesse apenas espiando, mas como se houvesse uma urgência naquele movimento. Ou talvez fosse o fato de que, numa rua onde todas as casas tinham as janelas abertas para aproveitar a brisa de março, aquela casa estava completamente fechada, todas as cortinas corridas. Para aqui, Daniel disse de repente. O quê? Por quê? Só para. Fica no carro. Daniel desceu da viatura e ficou ali, parado na calçada, olhando para a casa 247. Era uma construção simples, térrea, pintada de bege desbotado. O portão de ferro estava entreaberto. O jardim da frente tinha grama alta, não aparada há semanas, talvez meses. Mas não era isso que prendia sua atenção. Era a janela. Ele ficou ali por 2, 3 minutos, apenas observando. Rodrigo, dentro da viatura, começava a ficar impaciente. As pessoas na rua olhavam curiosas para o policial parado sem fazer nada, como uma estátua fardada. E então, Daniel viu. Foi tão rápido que se ele tivesse piscado, teria perdido. Uma mão, pálida, magra, feminina, apareceu por uma fresta mínima entre a cortina e a janela e fez um gesto. Não era um aceno, era um tremor. Um movimento desesperado, como se estivesse tentando chamar atenção, mas com medo de ser vista fazendo isso. O coração de Daniel disparou. Todos os seus instintos de 18 anos de polícia gritaram ao mesmo tempo. Algo está errado. Rodrigo, ele disse voltando rapidamente para a viatura. Chama reforço, discreto, sem sirene. O que foi, sargento? Tem alguém pedindo ajuda naquela casa. Que casa? Como assim? Eu não vi nada. Você não precisa ter visto. Eu vi. Chama o reforço. Agora. O tom de Daniel não deixava espaço para discussão. Rodrigo pegou o rádio, mas sua expressão era de dúvida. Ele não havia visto nada. Para ele era apenas mais uma das sensações do sargento. Mas Daniel sabia. Com cada fibra do seu ser, ele sabia que alguém naquela casa precisava de ajuda. O que ele não sabia, não poderia saber, era que a mão que ele havia visto pertencia a Amanda Cristina dos Santos, 19 anos, que estava desaparecida há exatos 127 dias. E que os próximos minutos determinariam se ela teria a chance de ver o 128º dia, ou se morreria naquela casa, como estava planejado para acontecer naquela mesma noite. O relógio marcava 12h41. A contagem regressiva havia começado. Garota que virou fantasma. 4 meses antes, em uma manhã fria de novembro, Amanda dos Santos saiu de casa às 6h45 para pegar o ônibus que a levaria à faculdade de pedagogia. Ela estava no 2º ano do curso, trabalhava meio período numa escola infantil e tinha o sonho de um dia abrir seu próprio centro de educação infantil no bairro onde crescera. Ela nunca chegou à faculdade. Amanda era o tipo de garota que passava despercebida, e ela sabia disso. Não era feia nem bonita, apenas comum. Cabelos castanhos na altura dos ombros, 1,63 de altura, corpo médio. Era tímida, falava baixo, tinha poucos amigos. Sua mãe, Dona Conceição,
Sempre dizia que ela era uma alma tranquila num mundo muito barulhento. Minha filha nunca deu trabalho. Conceição repetiria depois, chorando, para qualquer um que quisesse ouvir. Nunca. Não bebia, não fumava, não saía para festas. Só queria estudar e trabalhar. Porque logo ela. A pergunta ecoaria sem resposta por 127 dias. Quando Amanda não apareceu na faculdade e não atendeu o telefone, sua colega de classe Jéssica ligou para Dona Conceição por volta das 11 horas. Dona Conceição, a Amanda não veio hoje. Está tudo bem? O coração da mãe gelou imediatamente. Amanda sempre avisava quando não ia. Sempre. As primeiras horas foram de ligações frenéticas, para o celular de Amanda que só chamava e ia para o correio de voz, para o hospital, para as amigas, para os parentes. Nada. Nenhum sinal. Às 14 horas, Dona Conceição foi à delegacia fazer o boletim de ocorrência. O policial que a atendeu foi gentil, mas ela percebeu o ceticismo em seus olhos. Mais uma adolescente que deve ter brigado com os pais e fugiu de casa. Deve aparecer em alguns dias. Minha filha não fugiria, Conceição insistiu, as lágrimas correndo livre pelo rosto. Ela não é assim. Por favor, procurem minha menina. A senhora vai ver que ela volta logo. O policial disse sem convicção. Mas Amanda não voltou. Não naquele dia, nem no seguinte, nem no outro. O que ninguém sabia, o que só seria descoberto meses depois, era que Amanda nunca chegou ao ponto de ônibus naquela manhã de novembro. Ela havia sido abordada a apenas 200 metros de sua casa por um homem de 38 anos, chamado Marcelo Ferreira da Silva. Marcelo morava na Rua dos Lírios há 3 anos. Conhecia o bairro, conhecia as rotas que as pessoas faziam. Sabia exatamente os horários em que cada rua ficava mais vazia. E ele havia escolhido Amanda semanas antes. Ele a observava todas as manhãs. Sempre a mesma rota. Sempre o mesmo horário. Sempre sozinha. Perfeita. Naquela manhã ele se aproximou num carro cinza quando ela passava por uma rua sem saída, parcialmente em obras, onde ele sabia que não haveria câmeras. Com licença, moça, você sabe onde fica a Rua das Margaridas? Amanda, educada como sempre, parou para responder. Foi questão de segundos. Ele pulou do carro, colocou um pano com clorofórmio em seu rosto e a jogou no banco de trás antes que ela pudesse sequer gritar. Simples, rápido, eficiente. Quando Amanda acordou, estava numa peça pequena e escura. Suas mãos estavam amarradas. Havia fita adesiva em sua boca. E um homem que ela nunca tinha visto na vida estava sentado numa cadeira, observando-a. Não grita, foram as primeiras palavras que Marcelo disse a ela. Se gritar, eu mato. Se tentar fugir, eu mato. Se desobedecer, eu mato, entendeu? Amanda, apavorada, fez que sim com a cabeça. Ótimo. Vamos nos entender bem, você e eu. Muito bem. Começaram então os 127 dias mais longos da vida de Amanda. Dias que ela depois descreveria como morrer um pouco a cada respiração, mas continuar viva mesmo assim. Marcelo a mantinha acorrentada pelo tornozelo a um radiador velho no que parecia ser um quarto nos fundos da casa. Ele lhe dava comida uma vez por dia, geralmente pão velho e água. Às vezes ele esquecia, e ela ficava até 2 dias sem comer nada. Ele a deixava usar um balde como banheiro, que só era esvaziado quando ele se lembrava. Às vezes, depois de dias, com Amanda tendo que viver com o próprio cheiro. Mas o pior não era a fome ou a sujeira, era o terror psicológico. Marcelo passava horas conversando com ela sobre como ele iria matá-la, sobre os diferentes métodos que considerava, sobre como estava apenas esperando o momento certo. Às vezes ele perguntava a opinião dela. Você prefere estrangulamento ou facada? Só curiosidade. Amanda aprendeu a desligar sua mente durante esses momentos. A ir para um lugar dentro de si mesma, onde as palavras dele não chegavam. Era a única forma de manter a sanidade. Ela tentou escapar 3 vezes. Na primeira, ele quebrou 2 de seus dedos. Na segunda, ele não lhe deu comida por 5 dias. Na terceira, ele trouxe uma faca e cortou um X pequeno em seu braço.
Da próxima vez vai ser mais fundo, ele prometeu. E no lugar que eu escolher. Amanda parou de tentar escapar fisicamente, mas não desistiu de viver. Ela criou uma rotina mental para não enlouquecer. Todas as manhãs, quando a fresta de luz aparecia sob a porta indicando que havia amanhecido, ela acordava mentalmente. Fazia orações que sua mãe lhe ensinara quando criança. Cantava músicas baixinho, tão baixo que só ela mesma podia ouvir. Contava histórias para si mesma, histórias de crianças felizes que ela um dia ensinaria quando saísse dali. Porque ela tinha que acreditar que sairia. A esperança era tudo que lhe restava. Enquanto isso, lá fora, a busca por Amanda continuava, mas começava a esfriar. Sem pistas, sem testemunhas, sem evidências, o caso foi gradualmente sendo engavetado. Não oficialmente, mas na prática. Havia crimes novos todos os dias e os recursos eram limitados. Dona Conceição não desistiu. Ela imprimiu milhares de panfletos com a foto de Amanda, colou em postes, em pontos de ônibus, em lojas, fez manifestações em frente à delegacia, deu entrevistas para pequenos jornais locais, criou um grupo no Facebook chamado Encontrem Amanda, que chegou a ter 15 mil membros. Mas conforme os meses passavam, até mesmo Conceição começou a perder a esperança. Não porque quisesse, mas porque o corpo humano tem um limite de quanto desespero pode carregar. Ela começou a se preparar, mentalmente, para a possibilidade de que nunca encontraria a filha viva. Para a possibilidade de que talvez nunca encontrasse nem mesmo um corpo. Ela começou a fazer as pazes com a ideia de que Amanda tinha simplesmente desaparecido, como tantas outras. Mais uma estatística numa cidade que produzia estatísticas demais. Mas no dia 20 de março, 127 dias depois do sequestro, algo mudou. Marcelo chegou à casa naquela manhã com uma expressão diferente, determinada. Amanda o conhecia bem o suficiente agora para saber ler suas expressões, e aquela a apavorou. Hoje é o dia, ele disse, e seu tom era quase alegre. Eu decidi. Hoje à noite. Preparou uma oração boa, porque vai precisar. Amanda sentiu seu corpo inteiro congelar. Depois de 127 dias se perguntando se aquele seria o dia, agora ela sabia. Era hoje. Ela tinha aproximadamente 12 horas de vida. Era 8h da manhã. Marcelo saiu do quarto rindo e Amanda ficou sozinha, tentando controlar o pânico que ameaçava consumi-la completamente. Ela tinha que fazer algo. Qualquer coisa. Não podia simplesmente aceitar morrer assim, naquele quarto horrível, sem que ninguém soubesse, sem que sua mãe ao menos pudesse enterrá-la com dignidade. Ela olhou ao redor do quarto com olhos novos. Olhos de quem tem apenas horas de vida e nada mais a perder. E viu a janela. A janela sempre estivera ali, é claro. Pequena, alta na parede, com cortinas grossas que nunca eram abertas. Marcelo nunca se preocupou com ela porque Amanda estava acorrentada. Mesmo se conseguisse chegar até lá, não conseguiria sair. Mas talvez não precisasse sair. Talvez só precisasse ser vista. Amanda começou a trabalhar. Usou toda a sua força para arrastar o radiador ao qual estava acorrentada. Milímetro por milímetro, centímetro por centímetro. A dor em seu tornozelo machucado era excruciante, mas ela ignorou. Dor não significava nada mais. Não quando você está prestes a morrer. Levou 3 horas. 3 horas de esforço silencioso, aterrorizado de que Marcelo voltasse e a pegasse tentando. Mas finalmente, o radiador estava perto o suficiente da parede. Ela subiu nele, tremendo, esticou-se tanto quanto podia e conseguiu alcançar a borda da cortina. Abriu uma fresta mínima. Luz do sol, real, gloriosa luz do sol, invadiu o quarto pela primeira vez em 127 dias. Amanda teve que fechar os olhos, tão acostumada à penumbra que a luz doía. Quando conseguiu abri-los novamente, viu a rua. Uma rua normal, com casas, com pessoas, tão perto e ainda assim tão longe. E então, como um milagre, viu a viatura da polícia. Ela não pensou, não planejou. Simplesmente pôs a mão na fresta
e começou a agitá-la desesperadamente, orando como nunca havia orado antes. Por favor, vejam. Por favor, vejam. A viatura passou e foi embora. Amanda sentiu o desespero esmagar seu peito. Eles não viram. Claro que não viram. Por que veriam? Era apenas uma mão numa janela. Nada demais. Mas ela não desistiu. Ficou ali, mantendo a fresta aberta, agitando a mão sempre que ouvia um carro passar. Era tudo o que podia fazer. Sua última esperança. E então, milagrosamente, impossivelmente, a viatura voltou. E desta vez, o policial desceu. E ficou lá, olhando diretamente para a janela. Amanda agitou a mão mais desesperadamente ainda, lágrimas correndo por seu rosto. Vê, implorou silenciosamente. Vê. E ele viu. Ela percebeu no momento exato em que ele viu, porque sua postura mudou completamente. Ele tinha visto. Alguém finalmente tinha visto. A decisão que muda tudo. Daniel Carvalho estava diante de um dilema que definiria sua carreira e possivelmente sua vida. O reforço havia chegado em menos de 5 minutos. 2 viaturas com 4 policiais. O sargento Mendes, um homem corpulento com 25 anos de corporação, estava no comando. Ele desceu do carro já com uma expressão de impaciência. E então, Carvalho, qual é a emergência? Daniel apontou para a casa. Tem alguém pedindo ajuda ali dentro. Uma mulher. Eu vi. Mendes olhou para a casa, depois de volta para Daniel. Você viu como? Ouviu gritos? Não. Vi uma mão na janela, fazendo sinais. Uma mão? Sim. E você tem certeza de que não era apenas alguém abrindo a cortina? Tenho. Era um pedido de ajuda. Mendes suspirou. Ele gostava de Daniel, mas o homem tinha essa mania de ver problemas onde não existiam. Carvalho, não podemos simplesmente invadir a casa de alguém porque você acha que viu uma mão. Você sabe disso. Não estou pedindo para invadir. Estou pedindo para tocarmos a campainha, falar com quem mora aí, ver se está tudo bem. E se for apenas uma pessoa comum morando sua vida e você está vendo fantasmas de novo? A palavra de novo doeu. Daniel sabia a que Mendes se referia. Há 2 anos, ele tinha certeza de que havia uma operação de tráfico acontecendo numa casa em outro bairro. Insistiu tanto que conseguiram um mandado de busca. Encontraram apenas uma família assustada e completamente inocente. Daniel levou uma suspensão de 3 dias e uma mancha em sua ficha. Ele não podia errar de novo. Eu sei o que vi, Daniel disse, e sua voz tinha uma firmeza que fez Mendes pausar. Alguém ali dentro precisa de ajuda. Mendes estudou o rosto de Daniel por um longo momento. Viu a convicção nos olhos do sargento. Suspirou novamente. Tá bom, vamos tocar a campainha. Mas se for nada, Carvalho, você vai ter que explicar para o capitão por que chamou reforço à toa. Eles se aproximaram da casa em grupo. Daniel na frente, Mendes ao lado, os outros policiais alguns passos atrás. O portão de ferro chiou quando Daniel o abriu. O caminho até a porta pareceu mais longo do que realmente era. Daniel tocou a campainha. O som ecoou lá dentro. Silêncio. Tocou novamente. Mais silêncio. Não tem ninguém em casa. Rodrigo murmurou. Ou não querem atender. Daniel respondeu. Ele bateu na porta. 3 pancadas firmes. Polícia, abra a porta, por favor. Eles esperaram. 10 segundos. 20. 30. E então ouviram passos lá dentro, lentos, arrastados, relutantes. A porta se abriu apenas alguns centímetros, travada por uma corrente. Um homem apareceu na fresta. 30 e poucos anos, magro, barba mal feita, olhos fundos. Usava uma camiseta velha e bermuda. O que foi? Sua voz era rouca e irritada. Boa tarde, senhor. Recebemos um chamado de que pode haver alguém precisando de ajuda nesta residência. Podemos entrar e verificar se está tudo bem? Chamado de quem? Está tudo bem aqui. Podem ir embora. Senhor, são apenas alguns minutos. Se realmente está tudo bem, vamos embora e não o incomodamos mais. Eu disse que está tudo bem. Não preciso de polícia na minha casa.
Marcelo, porque era ele, é claro, tentou fechar a porta, mas Daniel pôs o pé no caminho. Senhor, ou o senhor nos deixa entrar voluntariamente, ou vamos ter que pedir um mandado. O que vai levar mais tempo, mas vai ter o mesmo resultado. O senhor prefere fazer isso pela via fácil? Os olhos de Marcelo se estreitaram. Ele olhou para Daniel, depois para os outros policiais atrás dele. Fez os cálculos em sua cabeça. Se recusasse, eles voltariam com o mandado. Melhor deixá-los dar uma olhada rápida, não encontrar nada. Amanda estava bem escondida no quarto dos fundos e irem embora. Tá bom, mas sejam rápidos, estou trabalhando. Ele tirou a corrente e abriu a porta. O interior da casa era surpreendentemente normal. Uma sala pequena com sofá e TV. Uma cozinha à vista, limpa. Tudo organizado. Nenhum sinal de nada suspeito. Viu? Tudo normal, Marcelo disse, os braços cruzados. Posso voltar ao meu trabalho agora? Mendes olhou para Daniel com uma expressão de eu avisei. Mas Daniel ainda sentia aquela sensação no peito. Aquela certeza de que algo estava errado. O senhor mora sozinho? Daniel perguntou. Moro. Por quê? Posso ver as outras cômodos? Já não estão vendo a casa toda? Sala, cozinha, está tudo aí. E os quartos? O banheiro? Marcelo hesitou. Foi uma pausa de menos de um segundo, mas Daniel captou. É sério isso? Vocês vão mesmo revirar minha casa inteira? Não vamos revirar nada, só dar uma olhada. Se o senhor não tem nada a esconder, qual o problema? O problema é que eu tenho direitos, policial. Vocês não podem ficar invadindo. Ninguém está invadindo. O senhor deixou entrarmos. Mendes interrompeu. E Daniel percebeu com alívio que seu superior estava começando a ficar desconfiado também. E agora que estamos aqui, vamos dar uma olhada completa. A não ser que o senhor prefira que voltemos com um mandado de busca oficial. Marcelo fechou os punhos. Seu maxilar estava tenso, mas ele forçou um sorriso. Claro, fiquem à vontade. Eles começaram a vistoriar. 2 policiais ficaram na sala com Marcelo. Daniel, Mendes e Rodrigo foram para os outros cômodos. Um banheiro pequeno. Um quarto bagunçado com cama desfeita e roupas no chão. Tudo normal. Frustrantemente normal. Até que chegaram ao corredor. Havia uma porta no fim, fechada, com cadeado. O que tem nessa porta? Daniel perguntou, voltando para a sala. É só um depósito, onde guardo coisas velhas. Pode abrir? Perdi a chave. Faz meses que não abro aquilo. É mesmo? Daniel se aproximou. Porque o cadeado parece bem novo e tem marcas de uso recente. O ambiente mudou instantaneamente. Marcelo percebeu que estava encurralado. Todos os policiais perceberam que tinham algo. Senhor, Mendes disse, e agora sua voz tinha autoridade absoluta. Abra essa porta. Agora. Eu já disse, não tenho a... Abra essa porta. Marcelo olhou ao redor. 6 policiais. Uma casa cercada. Nenhuma saída. E então ele fez o que Daniel menos esperava. Correu. Não em direção à porta da frente. Estava bloqueada. Não para o fundo. Não havia saída. Ele correu direto para o cadeado, arrancou uma chave que estava escondida no bolso e, antes que qualquer um pudesse reagir, destrancou e abriu a porta. Se querem entrar tanto, entrem! Ele gritou e então se jogou para dentro do cômodo. Daniel foi o primeiro a reagir. Correu atrás dele, atravessando a porta, e o que viu o fez parar de respirar por um segundo. Era um quarto minúsculo, fétido, com um balde no canto e um radiador velho junto à parede. E acorrentada ao radiador, magra ao ponto de parecer esquelética, suja, com roupas em frangalhos e olhos arregalados de pavor e esperança ao mesmo tempo, estava uma garota. E Marcelo estava com uma faca. Ele a havia puxado enquanto corria. Estava escondida na cintura de suas costas, e agora segurava Amanda pelo cabelo, a faca em seu pescoço. Ninguém se mexe! Marcelo gritou. E sua voz não era mais a de um homem tentando parecer normal. Era a de alguém completamente desesperado. Dou um passo, eu mato ela, juro que mato. Todos pararam. 6 policiais armados, mas nenhum podia atirar. Não com ele usando Amanda como escudo. Não com a faca tão perto da jugular dela. Calma, Daniel disse, levantando as mãos.
Ninguém vai fazer nada. Abaixa essa faca. Vamos conversar. Conversar? Marcelo riu, mas era um riso sem alegria. Não tem nada para conversar. Acabou. Tudo acabou. Não acabou. Você ainda pode... Pode o quê? Me entregar? Ir preso? Passar o resto da vida na cadeia? Ele apertou mais a faca. Amanda soltou um som sufocado. Um filete de sangue começou a escorrer onde a lâmina tocava sua pele. Se eu vou cair, ela vai comigo. Daniel sentiu o pânico subir em sua garganta, mas forçou-se a manter a calma. Ele tinha treinamento para isso. Anos de experiência em negociação. Mas nunca foi tão difícil quanto agora. Olhando para aquela garota esquelética, aqueles olhos suplicantes, aquela faca. Ele precisava de uma conexão. Algo que fizesse Marcelo vê-lo como pessoa, não como inimigo. Qual seu nome? Daniel perguntou, mantendo a voz suave. Você sabe meu nome. Leu no interfone. Quero ouvir de você. Marcelo. Marcelo Ferreira. Marcelo, meu nome é Daniel. Estou aqui há 18 anos como policial. Vi muita coisa ruim, mas também vi finais bons. Vi pessoas em situações impossíveis encontrarem saídas. Você ainda pode ter um final diferente desse. Você está mentindo. Não estou. Pensa comigo. Se você a machucar, todos nós vamos entrar aí e não vai ter volta. Mas se você soltar ela, se você se entregar agora, isso conta. Conta muito. No tribunal, nos anos que você vai pegar, em tudo. Tribunal? Marcelo cuspiu. Você acha que eu me importo com o tribunal? Eu a sequestrei. A mantive aqui por meses. Você acha que vou pegar o quê? 5 anos, 10, 20, minha vida acabou de qualquer jeito. Mas pode acabar de 2 formas, Marcelo. De um jeito onde você machuca ela e vira um assassino, ou de um jeito onde você ainda é humano o suficiente para fazer a coisa certa agora, neste momento. A coisa certa? Marcelo riu amargamente. A coisa certa era há 4 meses atrás. Agora é tarde demais. Nos olhos de Amanda, Daniel viu algo mudando. Ela estava olhando para ele. Realmente olhando. E então fez algo inesperado. Começou a falar. Sua voz estava rouca de desuso, fraca, mas firme. Marcelo, ela sussurrou. Por favor. Cala a boca. Você disse uma vez que nunca tinha machucado ninguém antes de mim, que não era mal, que as coisas só saíram de controle. Eu disse cala a boca. Você não precisa fazer isso. Amanda continuou, e lágrimas corriam por seu rosto. Você não precisa me matar, por favor. Eu só quero ver minha mãe de novo, por favor. Algo mudou em Marcelo. Seus olhos ficaram vítreos. A mão com a faca tremeu ligeiramente. Sua mãe? Ele murmurou. Eu também tinha uma mãe. Antes dela. Antes de ela. Ele não terminou a frase. Mas Daniel viu a abertura. O que aconteceu com sua mãe, Marcelo? Ela morreu quando eu tinha 12 anos. E ninguém se importou. Nem meu pai, nem ninguém. Eu fiquei sozinho e ninguém viu. Ninguém nunca me vê. Eu estou vendo você agora, Daniel disse e percebeu que estava chorando. Estou vendo um homem que está com dor, que está com medo, que não quer fazer isso, mas não sabe como parar. Estou vendo você, Marcelo, e estou te dizendo, você pode parar. Agora, aqui. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Daniel. Podia ouvir seu próprio coração batendo. Podia ouvir a respiração agitada de Marcelo. Podia ouvir Amanda chorando baixinho. E então, devagar, milimetricamente, Marcelo começou a abaixar a faca. Eu não queria, ele sussurrou. Eu só não queria estar sozinho. Eu sei, Daniel disse, dando um passo à frente. Devagar. Muito devagar. Eu sei, Marcelo, mas agora você precisa soltá-la. Pode fazer isso? Pode soltá-la e entregar a faca para mim? Marcelo olhou para Amanda, depois para Daniel, depois para a faca em sua mão, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. E largou. A faca caiu no chão, com um barulho metálico que pareceu ecoar por toda a casa. Marcelo soltou Amanda e se deixou cair de joelhos, as mãos na cabeça, soluçando.
Foi o caos por alguns segundos. Os policiais entraram rapidamente, algemaram Marcelo, tiraram-no do cômodo. Daniel correu para Amanda, tirando o casaco para cobri-la. Está tudo bem, ele disse, enquanto Rodrigo trabalhava para cortar a corrente que a prendia. Está tudo bem agora. Você está segura. Vamos te levar para sua mãe. Está ouvindo? Vamos te levar para casa. Amanda não conseguia falar. Apenas chorava. Enormes soluços que sacudiam seu corpo frágil. Daniel a segurou, deixando que ela se apoiasse nele, sentindo o peso quase inexistente de um corpo que tinha sido quase destruído, mas não quebrado. Nunca quebrado. Chama a ambulância, ele gritou para os outros. E alguém liga para a família. Descobre quem está procurando por uma garota desaparecida. Agora! Foram 15 minutos até a ambulância chegar, mas pareceram horas. Daniel ficou com Amanda o tempo todo, conversando baixinho, dizendo-lhe que estava tudo bem, que estava segura, que nunca mais ninguém a machucaria. Quando os paramédicos chegaram, ela não queria soltá-lo. Agarrou-se à manga de seu uniforme com força surpreendente para alguém tão fraca. Vou com você, Daniel prometeu. Até o hospital. Não vou a lugar nenhum. E ele cumpriu a promessa. Na ambulância, enquanto os paramédicos checavam os sinais vitais de Amanda, faziam perguntas, providenciavam soro, Daniel segurou sua mão. E ela segurou de volta, como se ele fosse a única coisa real em um mundo que tinha sido pesadelo por tanto tempo. Como você sabia? Ela perguntou em um sussurro, quando finalmente conseguiu falar. Sabia o quê? Que eu estava lá. Como você me viu? Daniel pensou na mão na janela, no movimento tão breve que quase perdeu. Em todos os anos treinando seus olhos para ver o que outros não viam. Eu presto atenção, ele disse simplesmente. E você foi muito corajosa, não desistiu. Isso salvou sua vida. Eu ia morrer hoje, Amanda sussurrou. Ele disse, hoje à noite. Daniel sentiu um frio percorrer sua espinha. Se ele tivesse ignorado aquela sensação, se tivesse passado direto pela rua, se não tivesse olhado para a janela naquele momento exato. Mas ele tinha olhado, tinha visto, tinha agido. E Amanda estava viva. No hospital, o caos recomeçou. Médicos, enfermeiros, assistentes sociais. E finalmente, Dona Conceição. Daniel nunca esqueceria o momento em que mãe e filha se reencontraram. O grito de Conceição quando viu Amanda. A forma como ela correu, quase tropeçando, chorando de uma forma que parecia vir de algum lugar profundo demais para palavras. A forma como Amanda, esta garota quebrada mas não destruída, se jogou nos braços da mãe e chorou como criança. Minha menina, Conceição repetia, segurando o rosto de Amanda. Minha menina, minha menina, minha menina. Daniel saiu silenciosamente. Aquele momento não era dele. Ele tinha feito seu trabalho. Agora era hora de deixá-las juntas. Do lado de fora do quarto, ele se encostou na parede e finalmente deixou as lágrimas caírem. Lágrimas de alívio, de exaustão, de gratidão por ter prestado atenção, por ter confiado em seus instintos, por não ter desistido. Rodrigo o encontrou ali, limpando o rosto discretamente. Sargento, está tudo bem? Está, Daniel disse, e pela primeira vez em muito tempo realmente acreditou nisso. Está tudo bem. Mas a história ainda não tinha acabado, porque enquanto Amanda começava a longa jornada de recuperação, enquanto Marcelo era fichado e levado para uma cela, enquanto a imprensa começava a chegar para cobrir a história do Milagre da Rua dos Lírios, havia segredos ainda não descobertos. Segredos que transformariam este caso de sequestro em algo muito maior e muito mais perturbador. Os segredos do porão. 3 dias depois do resgate, enquanto Amanda ainda estava no hospital se recuperando de desnutrição severa, desidratação e trauma psicológico, a equipe forense continuava vasculhando a casa de Marcelo Ferreira da Silva. O que encontraram mudaria tudo. O delegado Antônio Farias estava no comando da investigação. Homem de 51 anos, veterano de inúmeros casos difíceis, ele achava que já tinha visto de tudo. Mas aquela manhã de sexta-feira,
Quando o perito criminal Júlio Ramos o chamou com urgência, ele percebeu que estava errado. Delegado, precisa ver isso. Agora. Eles estavam no porão da casa, um espaço que Marcelo havia negado existir nos interrogatórios iniciais. Só descobriram quando encontraram um alçapão escondido sob um tapete na sala. Júlio levou Farias até uma parede de concreto nos fundos. À primeira vista, parecia sólida, mas quando ele bateu nela, o som era oco, parede falsa. Júlio explicou. Tem um espaço atrás, um espaço grande. Levou 2 horas para abrir a parede sem destruir possíveis evidências. E quando finalmente conseguiram, o que encontraram fez até mesmo os policiais mais experientes recuarem em choque. Era um quarto, ou melhor, o que tinha sido um quarto, agora era um memorial. As paredes estavam cobertas de fotos, dezenas delas. Não, centenas, todas de mulheres jovens. Algumas eram fotos de longe, tiradas secretamente em pontos de ônibus, em ruas, em shoppings. Outras eram recortes de jornais, reportagens sobre mulheres desaparecidas. E havia objetos, pendurados em pregos na parede como troféus. Um brinco, um lenço, uma pulseira, uma carteira de estudante. Cada um cuidadosamente etiquetado com um nome e uma data. Meu Deus, Farias sussurrou. Quantas? Estou contando, Júlio disse, sua voz trêmula. Até agora, 12. 12 mulheres diferentes. Amanda faz 13? Não. Amanda não está aqui. Ela estava ainda em andamento, eu acho. Essas são as que vieram antes. O silêncio que caiu sobre o porão era denso, sufocante. Todos ali entenderam simultaneamente o que aquilo significava. Marcelo Ferreira da Silva não era apenas um sequestrador, era um serial killer. E Amanda dos Santos não tinha sido sua primeira vítima. Era possivelmente a 13ª. Mas diferente das outras 12, ela tinha sobrevivido. Precisamos identificar todas elas, Farias disse, forçando-se à ação. Cada objeto, cada foto. Cruzar com casos de desaparecimento. E precisamos fazer Marcelo falar. Mas fazer Marcelo falar seria mais difícil do que imaginavam. No interrogatório daquela tarde, Marcelo estava diferente. Nos primeiros interrogatórios após o resgate de Amanda, ele estava quebrado, chorava, pedia desculpas, parecia genuinamente arrependido. Mas agora, depois de 3 dias na cela, algo tinha mudado. Ele estava calmo, quase sereno. Marcelo, Farias começou sentando-se à frente dele na sala de interrogatório. Encontramos o porão. Marcelo não reagiu, apenas olhou fixamente para as próprias mãos algemadas. Encontramos o quarto, as fotos, os objetos. Nada. Marcelo, preciso que você me diga sobre as outras mulheres. Quantas? O que aconteceu com elas? Onde estão os corpos? Foi só então que Marcelo levantou os olhos. E Farias viu algo neles que o fez questionar se o homem quebrado de 3 dias atrás havia sido real ou apenas uma performance. Vocês não vão encontrar, Marcelo disse calmamente. Encontrar o quê? Os corpos. Nunca vão encontrar. Por que não? Marcelo sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que sabe algo que os outros não sabem. De alguém que tem poder sobre uma situação onde não deveria ter nenhum. Porque eu fui cuidadoso. Muito mais cuidadoso do que vocês imaginam. Farias sentiu um frio na espinha. Então você admite. Admite que as matou. Eu não disse isso. Acabou de dizer que nunca vamos encontrar os corpos. Disse que nunca vão encontrar. Não disse que há corpos para encontrar. Marcelo, vocês têm um caso. Marcelo interrompeu. Um caso sólido de sequestro com Amanda. Vou pegar, 20 anos, 30. Mas quanto ao resto, vocês não têm nada. Fotos não são provas. Objetos não são provas. Sem corpo, sem confissão, vocês não têm caso. Vamos encontrar as evidências. Não vão, porque eu aprendi. A primeira, ela foi um acidente, um descuido. Entrei em pânico. Não sabia o que fazer com o corpo. Cometi erros. Mas depois dela, cada uma que veio depois,
Eu aprendi um pouco mais. Fiquei melhor, mais cuidadoso. E quando cheguei na... Ele parou, sorrindo novamente. Bem, digamos que nas últimas, eu era um mestre. Farias teve que se controlar para não pular sobre a mesa. Você está se gabando de assassinar mulheres inocentes? Estou declarando fatos. Vocês me pegaram com Amanda porque cometi um erro. Fiquei descuidado. Sentimental, talvez. Não deveria ter mantido ela por tanto tempo. Deveria ter terminado mais cedo. Mas as outras? Vocês nunca teriam me encontrado por causa delas. As famílias dessas mulheres merecem respostas. Merecem poder enterrar suas filhas, irmãs, mães. E eu mereço passar o resto da vida na cadeia? Porque é isso que vai acontecer se eu contar. Então aqui está a minha proposta, delegado. Vocês ficam com o caso de Amanda. Eu me declaro culpado, aceito minha sentença, cumpro meu tempo. E quanto às outras, elas permanecem onde estão, seguras, escondidas, esquecidas. Você não pode fazer isso. Já fiz. E por mais que Farias tentasse, por mais ângulos que abordasse, Marcelo não diria mais nada sobre as outras vítimas. Ele tinha decidido levar seus segredos com ele, mas havia uma pessoa que talvez pudesse ajudar. Alguém que tinha passado 127 dias com Marcelo, que o tinha ouvido falar, o tinha visto em seus momentos mais desguardados. Amanda. Quando Farias sugeriu isso para a equipe, houve resistência imediata. Ela mal saiu do hospital. A assistente social Maria Lúcia protestou. Está traumatizada. Precisa de tempo para se recuperar, não ser interrogada sobre um serial killer. Não vou interrogá-la, Farias explicou. Só vou conversar. Perguntar se ela se lembra de algo, qualquer coisa que ele possa ter dito. Endereços, nomes, locais, qualquer pista. E se isso piorar o trauma dela? E se 12 famílias nunca tiverem respostas porque não tentamos? Foi uma conversa difícil, mas eventualmente com a aprovação dos médicos e, mais importante, de Dona Conceição e da própria Amanda, Farias foi autorizado a conversar com ela. Ele foi ao apartamento onde Amanda estava ficando. Não podia voltar para sua casa ainda. Tinha pesadelos toda vez que tentava dormir no próprio quarto. Estava na casa de uma tia cercada de família, lentamente reaprendendo a viver no mundo. Quando Farias chegou, Amanda estava no sofá, enrolada em um cobertor apesar do calor de março. Ela tinha ganhado alguns quilos, mas ainda estava perigosamente magra. Seus olhos tinham uma qualidade distante, como se parte dela ainda estivesse naquele quarto escuro. Amanda. Farias começou gentilmente, sentando-se numa cadeira à sua frente. Antes de tudo, quero que saiba que não precisa responder nada que não queira. Se ficar desconfortável, a gente para imediatamente, ok? Amanda fez que sim com a cabeça. Encontramos evidências na casa. Evidências de que você pode não ter sido a primeira pessoa que ele manteve lá. Amanda fechou os olhos. Eu sei. Você sabe? Ele falou. Não no começo, mas depois. Ele gostava de falar. Sobre as outras, sobre o que ele fez. O coração de Farias acelerou. O que exatamente ele disse? Que eu era especial. Que as outras não tinham durado tanto tempo. Ele disse que era porque eu era forte, porque não desisti. Mas eu acho que... Ela pausou, engolindo seco. Eu acho que ele só estava melhor em me manter viva. Que com as outras ele não soube como. Ele mencionou nomes, lugares. Nomes, sim. Alguns. Juliana, Rafaela. Teve uma que ele chamava de a bailarina. Disse que ela dançava, que era bonito quando ela tentava fugir porque parecia que estava dançando. Amanda começou a tremer. Dona Conceição se aproximou segurando sua mão. Podemos parar se você... Não, Amanda interrompeu. E havia uma determinação em sua voz que não estava lá antes. Não, eu preciso falar. Essas mulheres, elas merecem. Se eu puder ajudar, eu vou. Ela respirou fundo. Ele falou sobre lugares também. Um rio.
Disse que o rio limpa tudo, que a água apaga pecados. E uma vez, quando estava bêbado, ele bebia às vezes e ficava falando sozinho. Ele mencionou algo sobre a mata perto da usina velha. Disse que ninguém nunca ia lá, que era perfeito. Farias anotava freneticamente. A usina velha, você sabe qual? Não, mas ele disse, onde costumava trabalhar. Talvez vocês possam descobrir onde ele trabalhou. Vamos verificar. O que mais você lembra? Amanda pensou. E Farias podia ver a luta interna, a parte dela que queria esquecer tudo brigando com a parte que queria justiça. Ele tinha uma caixa, ela disse finalmente. Uma caixa de metal que ele escondia embaixo da cama. Ele achava que eu não sabia, mas eu vi uma vez quando ele a abriu para pegar algo. Tinha fotos dentro e o que pareciam ser documentos. Carteiras de identidade, talvez? Encontramos a caixa. Está sendo analisada. Tem mais uma coisa. Amanda hesitou. Ele fazia desenhos. Tinha um caderno onde desenhava. Mapas, acho. Com X marcando lugares. Uma vez perguntei o que era e ele disse que eram seus lugares especiais. Que cada X era um lugar onde algo importante tinha acontecido. Encontramos o caderno. Vamos analisar cada página, cada marca. Vocês vão conseguir identificar elas? As outras mulheres? Vamos fazer tudo ao nosso alcance, Farias prometeu. E cumpriram. Nos dias seguintes, a investigação se intensificou. Com as informações de Amanda, conseguiram traçar o histórico de emprego de Marcelo. Ele havia trabalhado por 8 anos numa usina de reciclagem que fechara 5 anos atrás. A mata nos arredores foi vasculhada por dias. Encontraram 3 corpos. 2 já eram praticamente apenas ossos. O terceiro, mais recente, ainda permitia a identificação. Era Juliana Martins, 22 anos, estudante de enfermagem, desaparecida há 1 ano e meio. Sua mãe havia dado entrevistas mensais para jornais locais implorando por informações. Agora, finalmente, teria sua filha de volta. Não da forma que sonhara, mas ao menos para um enterro digno. O rio que Marcelo mencionara, após análise dos mapas do caderno e cruzamento com registros hidrográficos, era identificado como o Rio Jaguari. Mergulhadores encontraram mais 2 conjuntos de restos mortais em pontos marcados nos desenhos. 5 vítimas identificadas. 5 famílias que finalmente teriam respostas. Mas o caderno tinha 12x. 7 ainda permaneciam mistérios. Marcelo, quando confrontado com as descobertas, apenas sorriu. Acham que encontraram todos? Que são só 12? Talvez sejam mais, talvez sejam menos. Vocês nunca vão saber com certeza, vão? Foi nesse momento que Daniel Carvalho, que vinha acompanhando a investigação de perto, pediu para falar com Marcelo. Por quê? Farias perguntou. Você não é interrogador. Não. Mas fui eu que o peguei. Fui eu que olhei em seus olhos quando ele estava com Amanda. Vi algo nele naquele momento. Algo humano. Talvez eu consiga alcançar isso de novo. Ele não vai falar. Já tentamos tudo. Me deixa tentar do meu jeito. Farias, sem mais ideias, concordou. Daniel entrou na sala de interrogatório sozinho. Marcelo levantou os olhos e por um momento algo passou por seu rosto. Reconhecimento, talvez até respeito. O policial que viu, Marcelo disse, o homem dos olhos atentos. Marcelo, veio me fazer confessar? Não vai funcionar. Já falei, não vou entregar o que vocês querem. Não vim para isso, Daniel disse, sentando-se. Vim perguntar por quê. Por que o quê? Por que não quer dar paz para essas famílias? Você já vai passar o resto da vida preso. Não tem mais nada a perder. Por que manter esse último controle? Marcelo ficou em silêncio por um longo momento. Depois, porque é a única coisa que ainda tenho. A única coisa que me faz importar. Importar? Você sabe quantas pessoas perceberam que eu existia antes de eu ser preso? Quantas pessoas sabiam meu nome? Se importavam que eu estava vivo? Marcelo se inclinou para a frente. Nenhuma. Eu era invisível. Ia para o trabalho, voltava para casa, ninguém me via. Nem um olá, nem um sorriso, nada. Eu poderia morrer e ninguém notaria por semanas.
Então você sequestrou mulheres para ser notado? Eu sequestrei porque... Ele parou e pela primeira vez Daniel viu emoção real em seus olhos. Não arrependimento, raiva. Porque se eu tinha que ser invisível, elas também teriam. Se ninguém via a minha dor, ninguém veria a delas. É justo, não é? Não, Daniel disse firmemente. Não é justo. Você escolheu sua invisibilidade. Elas não. Escolhi? Marcelo riu sem humor. Você acha que alguém escolhe ser sozinho? Ser ignorado? Eu tentei, sabia? Tentei fazer amigos, ter relacionamentos. Mas as pessoas olham através de você quando você não é interessante o suficiente, bonito o suficiente, rico o suficiente. Então fez elas pagarem, fiz elas verem. Pela primeira vez em suas vidas de princesas. Sim, elas eram todas princesas, você percebeu? Bonitas, populares, com famílias que as amavam, amigos, futuros. Pela primeira vez elas sabiam como é ser invisível, ser nada. Mas elas nunca foram nada, Marcelo. Elas eram pessoas, filhas, irmãs, amigas. E continuam sendo, mesmo depois de mortas. Você não as fez invisíveis. Você só fez elas sofrerem. Como eu sofri. Sua dor não justifica a deles. Marcelo olhou para Daniel por um longo momento. Você é um bom homem, policial, Daniel. Eu vi isso quando você falou comigo naquela casa. Você realmente se importa. É raro. Por isso, vou te dizer algo que não disse para mais ninguém. Daniel esperou. 3 delas estão no mesmo lugar. Um lugar que significava algo para mim. Onde minha mãe está enterrada. Cemitério Municipal de Santo André, Seção C, próximo ao Muro dos Fundos. Cavei quando ninguém estava olhando. Enterrei elas perto da única pessoa que já me amou. A revelação era perturbadora, mas era algo. E as outras? Essas vão comigo porque eu preciso ter algo, entende? Preciso ter algum poder, alguma coisa que seja só minha. Elas são minha última história, a prova de que existi. Daniel sentiu nojo, mas forçou-se a continuar. Marcelo, se há uma fagulha de humanidade ainda em você, aquela que vi quando você hesitou com a faca, quando você chorou, quando você disse que não queria estar sozinho, por favor, dê às famílias a chance de dizer adeus. Por um momento, apenas um momento, Marcelo pareceu considerar. Seus olhos ficaram distantes, como se estivesse em outro lugar, outro tempo. Então ele balançou a cabeça. Não. Daniel saiu da sala com o coração pesado, mas ao menos com uma nova pista. E nos dias seguintes, a busca no cemitério municipal de Santo André revelou 3 conjuntos de restos mortais, exatamente onde Marcelo havia indicado. 8 vítimas identificadas agora, 4 ainda desconhecidas. E Marcelo Ferreira da Silva manteria esse segredo até seu último suspiro, a cicatriz que cura 6 meses depois. Amanda dos Santos estava sentada no banco de uma praça, observando crianças brincarem. Ela tinha ganhado peso, seu cabelo tinha crescido, ela usava roupas novas. Por fora, parecia quase normal de novo. Por dentro, ainda havia dias em que mal conseguia sair da cama. Amanda. Ela se virou e viu Daniel Carvalho se aproximando. Eles tinham mantido contato ao longo dos meses. Ele a visitara no hospital algumas vezes, e depois, ocasionalmente, mandava mensagens perguntando como ela estava. Havia um vínculo entre eles que nenhum dos dois sabia exatamente como nomear. Ele a tinha salvado. Ela o tinha lembrado porque ele fazia o que fazia. Sargento Daniel, ela disse sorrindo. Era um sorriso pequeno, ainda cauteloso, mas era um sorriso. Senta aqui. Ele sentou. Ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, apenas observando as crianças. Como você está? Ele perguntou finalmente. Melhor. Alguns dias são difíceis, mas melhor. Ela olhou para ele. E você? Eu também. Era verdade. Os meses desde o resgate tinham sido intensos para Daniel também. A mídia tinha feito dele um herói. O policial com olhos de águia, um jornal o chamara.
Tinha dado entrevistas, recebido condecorações, sido promovido a tenente. Mas ele ainda acordava às vezes no meio da noite pensando: e se eu não tivesse olhado? E se tivesse passado direto? Você salvou minha vida, Amanda disse de repente. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Você salvou a sua própria vida, Daniel corrigiu. Você não desistiu. Você agitou aquela mão na janela. Você segurou firme por 127 dias quando seria muito mais fácil desistir. Eu quase desisti, tantas vezes. Mas não desistiu. E isso é a coisa mais corajosa que já vi. Amanda limpou uma lágrima. As outras mulheres, as que ele matou, elas também eram corajosas? Sim, cada uma delas era. Penso nelas todos os dias. Pergunto por que eu sobrevivi e elas não. O que eu fiz diferente? Você não fez nada diferente, Daniel disse firmemente. Você foi sortuda, no timing, na minha rota aquele dia, no fato de eu ter olhado no momento certo. Não foi mérito, Amanda, foi sorte. E não há vergonha em ter sorte. Não parece justo, não é justo, nada disso é justo. Mas você estar viva significa que a história delas não foi completamente esquecida. Você pode viver por elas também. Amanda assentiu lentamente. É isso que minha terapeuta diz. Que minha sobrevivência tem significado. Sua terapeuta está certa. Eles ficaram em silêncio mais um pouco. Então Amanda perguntou: Você ainda patrulha a Rua dos Lírios? Não. Pediram para mudar minha rota. Acharam que seria melhor depois de tudo. Você sente falta? Daniel pensou na pergunta. Não da rua, mas sinto falta do patrulhamento, da observação. Agora eu fico mais na delegacia fazendo papelada. É importante, mas não é a mesma coisa. Você nasceu para estar nas ruas, Amanda disse. Para ver as coisas que outros não veem. E você nasceu para ensinar crianças, Daniel respondeu. Vai voltar para a faculdade? Amanda ficou quieta por um longo momento. Não sei. Algumas vezes eu olho para o futuro e ele parece possível, sabe? Mas outras vezes eu olho e só vejo aquele quarto escuro. É normal, vai levar tempo. Quanto tempo? Não sei, mas eventualmente o quarto escuro vai ficar menor. Não vai desaparecer, mas vai ficar menor. E os dias de sol vão ficar maiores. Você parece ter certeza. Porque já vi isso acontecer. Com outras vítimas que ajudei ao longo dos anos. No começo, o trauma é tudo. Consome tudo. Mas com tempo, terapia, apoio, ele fica sendo uma parte de você, mas não você inteira. Amanda sorriu de novo, um pouco maior desta vez. Obrigada por acreditar em mim. Sempre. Naquele momento, o celular de Daniel tocou. Ele olhou. Era Rodrigo, seu antigo parceiro de patrulha. Me desculpa, preciso atender. Claro. Ele se afastou alguns passos. Rodrigo? Tenente, você precisa voltar para a delegacia agora. Por quê? O que aconteceu? É Marcelo. Ele quer falar. Disse que só fala com você. O coração de Daniel acelerou. Sobre o quê? Sobre as outras vítimas. Ele disse que está pronto para contar tudo. Daniel olhou de volta para Amanda, que observava as crianças, seu perfil pacífico contra o céu de setembro. Ela estava tentando reconstruir sua vida, tentando deixar o passado no passado. Mas havia 4 famílias ainda sem respostas. 4 mulheres ainda perdidas. Estou indo, ele disse. Na delegacia, Marcelo estava diferente. Os meses na prisão o haviam mudado. Ele estava mais magro, mais pálido, seus olhos tinham perdido aquele brilho manipulador. Daniel, ele disse quando o tenente entrou. Era a primeira vez que usava o primeiro nome. Obrigado por vir. Rodrigo disse que você quer falar. Sim, sobre as últimas 4. Por que agora? Marcelo riu amargamente. Porque fui diagnosticado com câncer, pâncreas, terminal, 6 meses, talvez menos. E eu percebi... Ele pausou. Percebi que não quero morrer sendo lembrado apenas como um monstro. Quero que ao menos uma coisa boa venha de mim, mesmo que seja apenas dar às famílias um lugar para chorar.
Daniel não sabia se acreditar, mas também não importava. Se as informações fossem verdadeiras, 4 famílias finalmente teriam paz. Onde elas estão? Marcelo começou a falar. Nas semanas seguintes, seguindo as instruções detalhadas de Marcelo, encontraram as 4 vítimas restantes. Uma em um terreno baldio que agora era um estacionamento. 2 em uma propriedade rural abandonada a 80 quilômetros da cidade. E a última, a primeira que ele tinha matado, ele confessou, enterrada no quintal da casa onde ele crescera, que agora pertencia a outra família. 12 mulheres, 12 histórias interrompidas, 12 famílias que finalmente podiam começar a processar seu luto adequadamente. O julgamento de Marcelo foi rápido. Ele se declarou culpado de todos os crimes. Foi sentenciado a 12 penas de prisão perpétua, a serem cumpridas consecutivamente. Uma formalidade, considerando que ele tinha apenas meses de vida. Amanda não foi ao julgamento. Não preciso vê-lo de novo, ela explicou a Daniel. Já dei a ele tempo demais da minha vida. Em vez disso, ela estava na faculdade. Tinha decidido voltar. Não foi fácil. Os primeiros dias ela teve ataques de pânico no ônibus, lembrando daquela manhã. Mas sua mãe a acompanhava. E depois suas amigas começaram a acompanhar. E eventualmente ela começou a ir sozinha. Pequenos passos, mas passos. Daniel também voltou para as ruas. Pediu transferência de volta para patrulhamento. É onde eu preciso estar, ele explicou ao capitão. Não fazendo papelada. Lá fora, observando, prestando atenção. E ele continuou fazendo isso. Todos os dias, dirigindo pelas ruas, olhando de verdade para as pessoas, vendo os detalhes que outros ignoravam. Salvou mais 3 pessoas naquele ano. Um idoso tendo um ataque cardíaco que estava discretamente se apoiando em uma parede. Uma criança perdida que estava tentando parecer corajosa, mas cujos olhos denunciavam pânico. E uma mulher sendo seguida por um homem em um estacionamento. Daniel percebeu pela linguagem corporal dela, pela forma como ela acelerava o passo, pelo jeito que suas mãos tremiam ao procurar as chaves. Pequenos momentos, pequenos sinais, grandes consequências. Em dezembro, 9 meses após o resgate, Amanda fez sua primeira apresentação pública. Foi em um evento sobre segurança pessoal e prevenção de sequestros. Ela subiu no palco, tremendo, e contou sua história para 200 pessoas. Eu não sei por que sobrevivi quando outras não sobreviveram, ela disse, sua voz ficando mais firme conforme continuava. Mas sei o que vou fazer com essa segunda chance. Vou viver, vou estudar, vou me formar, vou ensinar crianças, vou rir, vou amar, vou fazer todas as coisas que aquelas 12 mulheres não puderam fazer. E todas as vezes que fizer algo bonito, vou lembrar delas, porque elas merecem ser lembradas não como vítimas, mas como pessoas que tinham sonhos, que tinham vidas, que tinham amor para dar ao mundo. Não havia um olho seco na plateia. Daniel estava lá, no fundo. Quando Amanda terminou e desceu do palco, eles se encontraram nos bastidores. Você foi incrível, ele disse. Estava morrendo de medo. Não dava para perceber. Amanda abraçou-o. Um abraço longo, apertado, de gratidão e amizade e conexão que transcendia palavras. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo, principalmente por olhar. Obrigada a você, Daniel respondeu, por não desistir, por continuar. Quando se separaram, ambos estavam chorando. 3 meses depois, em março, exatamente 1 ano após o resgate, Marcelo Ferreira da Silva morreu na enfermaria da prisão. Não houve funeral. Seu corpo foi cremado e as cinzas descartadas sem cerimônia. Mas as 12 mulheres que ele tirou do mundo foram lembradas. Suas famílias organizaram uma vigília conjunta na Praça Central. Centenas de pessoas apareceram com velas, com fotos, com flores. Amanda e Daniel estavam lá também. Não no centro, não procurando atenção. Apenas no fundo, prestando respeito. Você acha que alguma coisa boa pode vir de algo tão horrível? Amanda perguntou, observando as velas piscando na noite. Sim,
Daniel disse com certeza. Você é a coisa boa. Você sobreviveu e escolheu viver de verdade. Transformou o trauma em propósito. Isso é milagroso. E você? Você continua salvando pessoas, prestando atenção. Isso também é milagroso. Eles sorriram um para o outro. Dois sobreviventes de diferentes tipos de batalha, unidos por um momento que mudou ambas as suas vidas para sempre. A noite estava fria, mas as velas mantinham tudo iluminado. E em algum lugar na multidão, uma mãe que finalmente tinha podido enterrar sua filha sorriu através das lágrimas, grata por ao menos ter um lugar para visitar, para falar, para lembrar. Em algum lugar, uma irmã segurou a foto de quem ela perdeu e prometeu viver com coragem suficiente para as duas. Em algum lugar, um pai idoso olhou para o céu e sussurrou: "Boa noite, minha menina", sabendo finalmente que ela estava em paz. Pequenos momentos de cura, pequenos passos de volta à vida, pequenos milagres nascidos de tragédia. E Daniel Carvalho, o policial que prestava atenção, continuaria prestando atenção. Porque é nos detalhes que vidas são salvas. É nos pequenos sinais que grandes histórias começam. Tudo o que você precisa fazer é olhar. Realmente olhar. E ver. 2 anos depois, Amanda dos Santos se formou em pedagogia com honras. Na cerimônia de formatura, ela dedicou seu diploma às 12 mulheres que não puderam terminar seus próprios sonhos. Ela abriu sua escola infantil 6 meses depois. Chamou-a de Recomeço, um nome que carregava sua própria jornada e a promessa que fazia a cada criança que cruzasse suas portas. Nunca é tarde para recomeçar, não importa o que você passou. Daniel Carvalho foi promovido a capitão, mas ele recusou. Capitães ficam em escritórios, ele explicou. Eu preciso estar nas ruas. Então permaneceu tenente, e permaneceu patrulhando, e continuou salvando vidas uma observação de cada vez. Ele treinou uma geração inteira de jovens policiais em sua filosofia. Preste atenção, veja de verdade, porque o detalhe que você ignora pode ser a diferença entre vida e morte. Marcelo tinha razão sobre uma coisa. As pessoas são invisíveis demais umas para as outras. Passamos por milhares de histórias todos os dias sem vê-las, sem nos importar, sem prestar atenção. Mas não precisa ser assim. Esta história, a história de Amanda, de Daniel, das 12 mulheres e de um momento em que um policial escolheu olhar de verdade, é um lembrete. Olhe ao seu redor. Veja as pessoas. Preste atenção, porque você nunca sabe quando um pequeno gesto de atenção, um momento de cuidado, um olhar que realmente vê pode mudar uma vida, ou salvar uma. Esta é uma história fictícia baseada em elementos de casos reais. Se você ou alguém que conhece está em uma situação de perigo, ligue 190, Polícia Militar, ou 180, Central de Atendimento à Mulher. Sinais de que alguém pode estar pedindo ajuda. Comportamento incomum em lugares públicos. Sinais visuais discretos de pedido de socorro. Acompanhamento forçado por outra pessoa. Aparência de medo ou desconforto extremo. Mudança súbita no padrão de comunicação com família. Nunca ignore seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente está. Preste atenção. Veja de verdade. Salve vidas.